Queridos irmãos, segundo a Bíblia, a ciência, porém, a perfeição não é própria das origens. Na origem há imperfeição. E a perfeição, amados irmãos, é alcançada através de uma evolução natural. Daí a perfeição a que se refere as Sagradas Escrituras só pode ter sido alcançado, amados irmãos, mais tarde. Nesse sentido, então, o pecado relatado na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, como queda de um estado de perfeição anterior, amados irmãos, visto por alguns estudiosos não como erro, pecado, mas como passo à frente na busca da perfeição. O homem quis conhecer mais, saber mais, avizinhar-se, amados irmãos, da total liberdade. Daí a gente convém perguntar qual é a nossa liberdade, que liberdade nós temos. Vivemos num tempo onde a libertinagem ultrapassa a liberdade. Hoje, o relato bíblico sobre a origem não é mais aceito incondicionalmente como documento histórico. A narração bíblica passou pela crítica científica, exegética, histórica e literária, amados irmãos. Temos hoje bem claro e bem definido a intenção do autor ao escrever estes relatos. Hoje temos a síntese. Antigamente, toda a narração era considerada histórica. Na Idade Média, para você ter uma ideia, era considerado uma alegoria. Hoje sabemos que é narração essencialmente teológica, baseada nas tradições do povo, na cultura do Antigo Oriente e principalmente pontos estratégicos sobre a questão da fé. Isso é muito importante nós termos noção destes pontos, adentrados dentro do livro de Gênesis. Há, porém, muitos que apressadamente julgam ainda a narração bíblica de ontem com os critérios científicos de hoje e atribui à Bíblia erros que ela não comete, pois ela não faz ciência, amados irmãos. A Bíblia não faz ciência, mas teologia. Desconhecer isso é julgar o autor bíblico como anticientífico, é cometer erro maior do que aquele que se atribui a ele. E podemos ir mais longe ainda, amados irmãos. Hoje sabemos também provavelmente que a narração bíblica sobre as origens do mundo e do homem não é, amados irmãos, relato religioso único e específico do povo hebreu, não. Tal tipo de relato faz parte, amados irmãos, dos escritos religiosos de muitos povos e inseridos, amados irmãos, no contexto cultural religioso do Antigo Oriente. Tais escritos religiosos, amados irmãos, usam formas literárias específicas, comuns, onde entram o simbolismo, onde entra também as imagens, as concepções populares e até mesmo a intenção do autor
a cultura do tempo, etc. Nesse contexto cultural e também histórico, amados irmãos, é que podemos então inserir o relato do Gênesis sobre a criação do mundo em 6 dias e o descanso de Deus no 7º dia, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 2 e o versículo 3. Se você ler com atenção os 2 primeiros capítulos de Gênesis, perceberá, amado irmão, que a criação é narrada 2 vezes. A primeira em Gênesis 1, capítulo 1, versículo de 1 a 2 até 4a, e a segunda em Gênesis 2, capítulo 2, né, versículos de 4b até 25. Então, o versículo 4 do capítulo 2 é o final da primeira narração sobre a criação e também o começo da segunda. Por isso, ele é dividido pelos estudiosos em 4a e 4b, porque fala de coisas diferentes. A primeira narração, ela é longa, solene, minuciosa, detalhista. A segunda é simples, breve, concisa. As duas falam da criação do mundo, do homem e também do paraíso. Por que então 2 narrações? Podemos assim levantar esse questionamento. Porque foram feitas em épocas diferentes, por pessoas diferentes, com intenções diferentes e até mesmo, realidades diferentes, e que foram mais tarde juntadas numa narração só porque se completam, elas se completam. A primeira narração foi escrita por um grupo de sacerdotes, e a segunda foi escrita por gente do povo. No tempo dos escribas, Esdras, no século IV antes de Cristo, essas 2 narrações foram, amados irmãos, juntadas e formaram então a atual, que está em Números, no capítulo 8, a intenção de cada grupo ao escrever a história da criação era diferente. O relato sobre a criação em seus dias e o descanso de Deus faz parte, amados irmãos, da narração do primeiro grupo, o sacerdotal. A intenção deles era naturalmente religiosa e litúrgica. Os sacerdotes, para vocês terem uma ideia, escreveram esse relato no tempo em que os hebreus estavam exilados na Babilônia, por volta do ano 587 a 539 antes de Cristo. A situação do exílio influenciava muito a vida de todos. Estava o povo fora da pátria, sem rei, sem sacerdote, sem templo, diante de muitos ídolos e sofrendo pressão para abandonar a própria fé e aderir ao deus Marduk, que era o deus da Babilônia, dos babilônicos. Como manter então essa fé? A vida religiosa em tal situação era difícil. Quem era mais poderoso? Marduk, o deus da Babilônia, vencedora, o Javé, o nosso Deus, o Deus libertador do povo vencido. Que libertação era essa? Diante desse estado de ambiguidade e de desânimo, é que aparece então a narração sacerdotal, e aí a gente tem que entender isso, que temos em Gênesis 1,
capítulo 1, versículos de 1 a 2, 4a, né? Para ajudar a compreender. Aparece com a finalidade religiosa específica: sustentar a fé do povo, dar sentido à vida, dar esperança de retorno. Então está aí um ponto muito importante da primeira narração que nós, né, lemos nas Sagradas Escrituras, a narração da criação. Né? Tem como finalidade sustentar a fé do povo e vem também sustentar a nossa fé. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Assim seja.